todos. Meus irmãos e minhas irmãs, na próxima semana está chegando aí uma data que nós celebramos o nascimento aí do nosso Senhor. Evidentemente não é o dia específico em que Ele nasceu, mas é uma lembrança muito importante, onde todo mundo se volta também para essa data. E por muito tempo, alguns cristãos mal formados teologicamente, ou mal informados também historicamente, demonizaram essa data, atribuindo essa data como se fosse algo pagão. Muitos rechaçaram essa data, muitos não celebram essa data, inclusive algumas igrejas. Mas nós aqui não somos desses, pelo contrário, nós incentivamos a todos a celebrarem essa data, a se reunirem nessa data e aproveitarem essa data para, de certa forma, se aproximar daqueles que se distanciaram. Inclusive, a sociedade como um todo já faz isso. A sociedade, de um modo geral, as mensagens de Natal, os filmes de Natal, eles já caracterizam essa data como uma data de perdão, como uma data de reaproximação, como uma data de tolerância. E nós, como cristãos, deveríamos fazer o mesmo, mas muitas igrejas, como eu disse, demonizaram essa data. E por que deveríamos fazer o mesmo? Porque nós, como cristãos, temos a mensagem verdadeira da aproximação. Nós, nas palavras de Paulo, temos a mensagem da reconciliação. Somos embaixadores da reconciliação. Nós temos a mensagem do verdadeiro perdão. Então não é novidade para nenhum de nós hoje em dia que a nossa sociedade ela está marcada por uma epidemia de solidão e de individualismo. Nós aqui enfatizamos isso, repetimos isso exaustivamente, muitas vezes, e nós entendemos, nós conseguimos fazer a leitura do mundo e ver como a sociedade ela tem sofrido com essa questão da solidão, do individualismo, por mais que não queiram admitir isso. Essa semana mesmo, eu fui surpreendido por um vídeo de um cara casando consigo mesmo. Quem viu esse vídeo aí? Olha lá, alguns já viram também. O cara está casando consigo mesmo. Para você ver o nível de crise identitária, de crise de valores, de crise consigo mesmo, o nível de individualismo, o nível de crise com a solidão. Quando você acha que nada mais surpreende, vem uma dessa, um cara casando consigo mesmo. Já não basta casar com animais, né? Os pets. Pais de pet, o Salgado é pai de pet, ele tem acho que uns 4 filhos na casa dele. Mas em breve ele vai ser pai de verdade, né? Vai ser adotar o filho aí, né? Estejam orando por ele, pela Jennifer, estão no processo aí. Mas a gente vê que há uma crise, né, dessa questão do individualismo. Não é novidade para muitos daqui, quando a gente fala sobre se aproximar, sobre a tentativa de ir na direção do outro. Não é novidade o quanto também eu falo às vezes em muitas mensagens minhas, o quanto a tecnologia, que eu estou nessa área, eu trabalho nessa área, a tecnologia ela promete uma suposta aproximação, mas em meio à multidão e à conectividade das redes sociais, no meio de muitos seguidores, dos milhares de amigos do Face, eu mesmo tenho mais de 1000 amigos lá no Face, há uma sensação na sociedade de um não pertencimento. Não consegue pertencer, sabe? Aquela coisa de ser um inútil na vida, de não fazer algo importante, de não estar vivendo, de estar sozinho. É um sentimento que assola a alma da grande maioria das pessoas. Muitos, talvez alguns aqui inclusive, se sentem isolados e não sabem como mudar essa situação. E é claro que aqui na minha singela e humilde percepção, eu não vejo um momento mais propício de haver uma conectividade real
de uma conectividade não plastificada do que nessa época de Natal. Por isso que a minha mensagem hoje ela vai se concentrar nesse sentido. Porque o Natal, ele deve ser um tempo de comunhão, de celebração, de sentar-se na mesa e trazer essas conexões reais. Nos últimos anos, com a popularidade das redes, a gente tem visto, as pessoas se expondo a essa epidemia de solidão. Há um estudo, não me lembro agora de qual instituição, mas há um estudo de que essa época é a época onde se acontece o maior número de suicídios, embora setembro seja celebrado como setembro amarelo, mas é nessa época que acontece o maior número de suicídios, justamente porque chega-se nessa época onde o sentimento de pertencimento aflora, de querer pertencer, de querer conexão, de querer estar perto da família, perto de um filho, de um amigo, ele fica mais forte. E quando não se tem isso, as pessoas acabam dando fim à sua própria existência. Então a mensagem de hoje nada mais é do que uma mensagem central do Evangelho, que é justamente essa mensagem da reaproximação, a mensagem da esperança. O título da nossa mensagem é essa: verdadeira mensagem da esperança, da verdadeira esperança. Nos dias que nós temos vivido, esses dias de incerteza, de ansiedades em relação ao futuro, como que nós podemos manter, ou até mesmo obter, essa verdadeira esperança? Eu gosto muito do exemplo de que o culto nada mais é do que um quartel de guerra, onde você recebe as instruções para viver durante a semana ali. Então a gente vem aqui para ser instruído, para ser aconselhado, consolado, exortado, para passar a semana, ou quem sabe o mês, aprofundar as nossas raízes. Então a mensagem de hoje é justamente nesse sentido. Com base nesse texto que nós acabamos de ler aqui, da carta aos Efésios, parece que para mim, Paulo está falando aos Efésios e dando um caminho para manter essa verdadeira esperança. Uma esperança que não pode ser obtida apenas pelo esforço, mas uma esperança que é obtida pelo esforço também, e que é fortalecida como nós vivemos, decidimos escolher viver em unidade, em corpo. E o primeiro aspecto que a gente pode enxergar aqui é esse aspecto que ele diz aqui no primeiro versículo: como prisioneiro no Senhor, suplico-os que vivam de modo digno do chamado que receberam. Esse chamado de Paulo, ele sempre me incomoda. Quando eu vou ler os textos de Paulo, é frequente essa mensagem dele: vivam de modo digno. Paulo, parece que é uma ênfase de Paulo em todas as suas cartas, esse conceito, porque ele diz isso aqui em Efésios, ele diz lá em Tito, capítulo 2, verso 3, para as mulheres viverem de um modo digno. Ele diz lá para os Tessalonicenses 2,12, para viverem de um modo digno. Ele diz isso em Filipenses 1,27, para viver de um modo digno. Então, Paulo enfatiza muito essa experiência cristã que deve ser vivida de um modo digno. E é evidente que essa palavra andar de um modo digno, ela está relacionada à nossa conduta, ao nosso comportamento, ao nosso estilo de vida. Eu falei isso algumas semanas atrás, que existe sim um tipo de vida cristã para ser vivida. A vida cristã não é vivida a bel prazer, a deriva, da maneira como eu quero, baseada no meu sentimento. Nós devemos sim buscar na Escritura uma maneira equilibrada de viver essa vida digna da graça, do amor, do perdão, daquilo que nós recebemos em Jesus. Por um lado, nós não devemos ter uma fé esquizofrênica ao ponto de atormentar a nossa alma. Por outro lado, a gente não pode cair também na libertinagem, fazer o que a gente quer, da maneira como quer, na hora que nós queremos. Então, viver de um modo digno tem muitos desdobramentos. E para trazer para o nosso contexto que nós estamos falando aqui em Efésios, um deles é viver em comunidade. Toda a carta de Efésios, Paulo vai falar sobre o aspecto da comunidade. Então, andar de um modo digno tem um aspecto individual, que a gente vai ver em outros textos de Paulo,
Mas aqui em Efésios, Paulo coloca isso numa perspectiva coletiva. Nos 3 primeiros capítulos de Efésios, Paulo destaca, primeiro, as bênçãos que estão em Cristo. E aí ele discorre sobre o plano da salvação, o plano eterno de Deus, a fim de redimir e de unir, olha só, de unir todas as coisas em Jesus, falando de unidade. Depois no capítulo 2, Paulo vai descrever como os crentes foram salvos, pela graça mediante a fé. E aí tem a mensagem da reconciliação. Ele traz aqui no capítulo 2 que esses crentes, no qual nós nos incluímos, porque nós somos os gentios, foram reconciliados com Deus e uns com os outros, unidade novamente, formando assim um só corpo. No capítulo 3 ele vai celebrar esse mistério da salvação, que nada mais é do que revelar a inclusão dos gentios para serem co-herdeiros com os judeus das promessas divinas. E aí ele ora para que os cristãos compreendam a grandeza desse amor. E aí ele chega no capítulo 4 e destaca, diante de toda essa argumentação dos 3 capítulos anteriores, que o modo digno remete a uma importância de se viver em comunidade, porque há um só Deus, um só batismo e uma só fé. E aí ele vai começar a descrever sobre os dons, sobre os carismas, sobre o corpo, que cada um foi colocado no corpo à medida de que o corpo cresce em estatura de Cristo Jesus, refletindo a unidade de Deus. Então veja bem, se nós queremos manter e até mesmo obter uma esperança viva para os nossos dias, não cair nessa epidemia da solidão, primeiro aspecto, viva de um modo digno. De que forma? Da perspectiva coletiva. Não há, a gente repete isso aqui frequentemente, vida cristã solitária. Toda a carta de Efésios fala dessa grandeza da salvação que se desdobra numa vida comunitária. No capítulo 5 ele vai falar da unidade da família. No capítulo 6 ele vai falar da guerra espiritual. Só que essa guerra espiritual só pode ser vencida com as armas do Espírito Santo, no qual nós obtemos nos enchendo dele. De que forma? Coletivamente. Então o final de tudo é se encher do Espírito, que tem características coletivas. E aí, para viver esse tipo de vida cristã digna, no versículo 3, Paulo fala: façam todo o esforço. Porque é difícil, irmãos. É um aspecto complicado para nós viver em unidade. Quem está casado mais de 5 minutos já percebe isso. É difícil. E Paulo fala: façam todo o esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O nosso contexto cultural hoje é um contexto de desconexão, é um contexto que nos empurra para a solidão, é um contexto que nos empurra para a vida individualista. Todos nós estamos sujeitos a isso. E é por isso que nós temos que nos esforçar, lutar contra as bolhas sociais, que muitas vezes nós priorizamos, o eu em detrimento do nós, para preservar a unidade. A mensagem do Natal é justamente essa: é sair do eu para o nós. E aceite você ou não, infelizmente isso não é uma particularidade da sociedade, das pessoas que não são cristãs. Isso é uma característica que está infiltrada em todos os aspectos da vida, inclusive na igreja. Está infiltrado em todos os nossos relacionamentos, está infiltrado em todos os nossos amores, aqui para resgatar a mensagem do pastor David semana passada. Menos no ágape, evidentemente. Está infiltrado na família, está infiltrado nas amizades, está infiltrado na igreja, na vida comunitária. É uma vida societária que nos empurra para a solidão, que nos empurra para o individualismo. É por isso que hoje em dia eu e você não temos mais tempo. É difícil se encontrar. Precisa aqui, uma luta para marcar um churrasco.
Por quê? Porque Faraó está governando. E um dos aspectos de Faraó é nos deixar sem tempo. Esse é o aspecto. Para ocupar a nossa vida com inúmeras coisas, para que a gente não tenha tempo de pensar em Deus, servir a Deus. E uma das maneiras de servir a Deus é servir os nossos irmãos. Então, aceite ou não, todas as nossas relações estão afetadas com isso. Menos tempo, menos conexão. Como eu disse para um amigo meu, cada um na sua pegada hoje. Está cada um na sua pegada. E eu compreendo isso. Eu sofro com isso também. Entendo isso. E tenho buscado em Deus maneiras de pensar em respostas para resolver isso. Só que a resposta, Paulo já está nos dando aqui: façam um esforço. O que nós podemos encontrar é o que Paulo diz: requer, para preservar a unidade, para sair dessa epidemia, para consolidar a esperança viva do nosso coração, requer um esforço para o encontro, esforço para a unidade. E Deus sabia que isso não seria sempre possível quando se refere a uma pessoa sozinha. O esforço tem que vir de mão dupla. É um encontro, é uma convergência dos dois. É os dois aqui, ó. Cada indivíduo mantendo, se esforçando para convergir, para manter essa unidade. Há uma necessidade da convergência das partes para que essa unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, seja mantida. Observe que Paulo aqui, ele não está exigindo que nós criamos a unidade, porque só Deus pode criar o laço, só Deus pode conectar o coração, só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer você amar alguém como eu. Só Deus. E só Deus pode fazer eu amar alguém como você. Com todos os seus defeitos, crises, traumas, todos os meus defeitos, crises e traumas também. Só Deus pode criar esse laço. Mas a responsabilidade de resguardar esse vínculo é nossa. A responsabilidade de manter esse vínculo é minha. A responsabilidade de ir na direção do outro é minha. E a mensagem do Natal não é diferente. A responsabilidade de ir ao encontro do outro, daquele que talvez ofendeu, é minha. Se te lembrares da tua oferta lá, quando você estiver fazendo tua oferta, se te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, larga a tua oferta, vai reconciliar com o teu irmão, depois vem e faça a tua oferta. É a mensagem de Jesus. Então há uma responsabilidade de minha parte. Eu sou responsável por preservar a unidade do Espírito, e isso é o que significa viver de modo digno. É ter a primeira coisa, é ter a consciência de que esse modo digno tem um aspecto coletivo. É assim que eu acendo, mantenho o vínculo da paz e preservo a única esperança verdadeira, Cristo Jesus. Por que o esforço se faz necessário, meus irmãos? Por causa do pecado. O pecado está no mundo, e a tendência das coisas é deteriorar, é estragar. Por isso você deixou uma fruta sem cuidado, estraga. Por isso você deixou uma comida fora da geladeira, estraga. Por isso que se você não cuida do casamento, estraga. Se você não cuida dos filhos, estraga. Porque a tendência das coisas é falir, justamente porque o pecado está no mundo. Por isso que tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é de valor, tudo que tem louvor, nas palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 1:8, requer de nós esforço. Preservar coisas boas dá trabalho. E em alguns casos, manter essas coisas boas dá mais trabalho ainda do que criá-las. Olha como o Brasil está. Resgatar os valores judaicos cristãos vai ser muito mais difícil do que talvez implantá-los hoje em dia. Então, preservar a unidade, estar juntos, ser igreja, caminhar juntos, dá trabalho. Preservar o vínculo da paz dá trabalho.
Senão nem Jesus teria orado por isso, e essa é uma das orações de Jesus. Se nós queremos saber o que é algo importante para Cristo, prestemos atenção nas suas orações. E uma delas é João 17, para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, é em mim e eu em ti. Preservar o vínculo da paz, estar unidos, viver essa vida digna comunitária, é um desafio tão grande que até Jesus orou por isso. E o Natal nos traz essa lembrança que o nascimento de Cristo, do qual a gente vai celebrar na próxima semana, foi o início de um plano de reunir, de trazer de volta todas as coisas para a sua unidade. Todas as coisas em Cristo, conforme o próprio apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 1, verso 10. Obrigado. Esse desafio é tão grande, meus irmãos, que já existem estudos que mostram que a solidão prolongada, ela tem um impacto semelhante a fumar 15 cigarros por dia. Alguém que prolonga a solidão, a vida individual, a vida solitária, ela está no mesmo nível de uma pessoa que fuma 15 cigarros por dia. Veja o tamanho malefício de uma vida solitária. Veja como isso reflete a necessidade de cada vez mais nós nos esforçarmos na comunidade, na conexão que Deus colocou em nós. E o Natal nada mais é do que essa oportunidade de nós rompermos esses tipos de barreiras. Porque geralmente é no Natal, é nessa época do ano, quando nós estamos mais abertos emocionalmente, estamos mais sensíveis, estamos com um sentimento de conexão mais aflorado, como diz. Não que isso não possa ocorrer durante todo o ano. Sim, pode, mas essa época é a época que aflora tudo isso. Esse é o grande momento de nós nos esforçarmos para preservar a unidade. Esse é o grande momento de nós convidarmos pessoas para celebrar a verdadeira esperança, para viver a verdadeira conectividade, especialmente aqueles que se distanciaram de nós e talvez hoje se encontram numa vida solitária, vazia, sozinhas. Esse é o grande momento de nós mostrarmos que esse nascimento de Cristo serve para isso, que a única esperança de uma vida plena, de uma esperança viva, de uma esperança que não é corrompida, de uma alegria, para relembrar aqui as palavras que eu compartilhei algumas semanas atrás, de uma alegria que não está ligada às circunstâncias, é Cristo. Essa conexão real. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, que ele destaca que há uma só esperança. Há apenas uma esperança. E essa esperança é Cristo. Essa é a mensagem central do Evangelho, a mensagem central do Natal. É a época de nós lembrarmos a sociedade de que a verdadeira esperança de uma vida que pode ser salva da solidão nasceu em Belém, cresceu em Nazaré. Essa verdadeira esperança está no Salvador, que trouxe paz para os de perto e para os de longe, citando aqui Efésios capítulo 2, verso 13. Essa mensagem tão forte, meus irmãos, que houve um aspecto histórico que parou a guerra mundial. No Natal de 1914, os dois lados opostos da guerra saíram das suas trincheiras, cantaram hinos e jogaram futebol juntos. A mensagem do Natal é a mensagem da reconciliação, é a mensagem da esperança, que por um breve momento ali, a paz que excede todo entendimento prevaleceu. Em tempos de divisões, sejam essas políticas, sociais, em tempos de falta de perspectiva do futuro, talvez você como eu às vezes fique pensando nisso, o que vai ser do Brasil,
fique elucubrando, né, pensando, vamos sair daqui, vamos embora para outro lugar. O Natal é um chamado para refletirmos que a nossa verdadeira esperança é em Cristo, e buscar essa reconciliação, e buscar a comunhão com outros. Agora, para preservar isso, para ter a consciência de ter esse esforço, nós precisamos de alguns atributos para a unidade acontecer. E Paulo cita isso para nós também. No verso 2, capítulo 4, ele diz: sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Os atributos para a experiência de uma unidade completa estão aqui: humildade, amor e tolerância. O individualismo nos faz acreditar que a gente pode viver a fé sozinho, mas Paulo nos lembra que há um só corpo, há um só Espírito, e nós não cansamos de repetir isso aqui, que a vida cristã não foi projetada para ser solitária. Qualquer unidade, qualquer aproximação, qualquer reaproximação vai exigir de nós humildade, amor e paciência. Somente em ambientes assim é que a unidade pode ser preservada, é que a esperança viva pode ser acesa. Quando esses atributos aqui permeiam a relação, pode haver divergências entre nós, pode haver opiniões diferentes, visões diferentes, pode haver até mesmo atritos, mas porque há humildade, amor e tolerância, haverá também um esforço na preservação da unidade, haverá um esforço na convergência. Onde o ambiente não tem humildade, amor e tolerância, ele está fadado ao fracasso. A relação está fadada ao fracasso. Por isso que qualquer aspecto da vida que envolve um relacionamento, ele precisa desses três atributos para que seja um relacionamento duradouro, seja de casamento, amizade, igreja. Qualquer relacionamento que não tenha humildade, amor e tolerância está fadado ao fracasso. Aonde não há humildade, haverá divisão. Aonde não há amor, haverá indiferença. Aonde não há tolerância, haverá crítica ácidas. Se nós nutrirmos em nós amor, humildade e tolerância, vamos compreender o papel de cada um no corpo de Cristo, vamos entender o papel de cada um na sociedade, e haverá sim uma preservação do relacionamento duradouro. Por isso que na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo vai falar das partes do corpo, e descreve o corpo como partes, onde cada membro tem um papel essencial, e o menor não pode ser desprezado. Então, assim como não há Natal sem o Filho de Deus, não há cristianismo sem o corpo. Aquela história de que eu sou casa de Deus, não é. Ponto. Efésios capítulo 2, verso 21 vai dizer que nós somos casa de Deus. Nós estamos sendo construídos como um templo para o Espírito Santo. Você não é casa de Deus sozinho. Eu não sou casa de Deus sozinho. E se você perceber, todo o capítulo, todo o livro, aliás, toda a carta de Efésios, vai falar disso. Inclusive, nesses primeiros versos que nós lemos aqui no versículo 4, Paulo vai mencionar as três pessoas da Trindade. Mas sabe qual que é um aspecto interessante nessa menção que ele faz? Ele inverte. Ele fala: um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai. Geralmente, quando a gente olha para todo o contexto bíblico, é que vem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Mas aqui em Efésios, Paulo faz uma inversão na menção. E a gente fica questionando por que ele faz isso.
Porque não há diferença na Trindade. São três em um, cada um cumprindo o seu papel na redenção da humanidade. E isso aponta para como a igreja deve ser: um só batismo, uma só fé, uma só esperança. Ao invés de nós nos concentrarmos no que nos divide, devemos nos recordar o que nos une. Devemos respeitar a individualidade de cada um e valorizar essa individualidade. Será que nós, como igreja, e aí nós podemos também trazer para outras relações da vida, estamos sabendo apreciar as pessoas diferentes de nós? Será que nós temos sido capazes de ver as pessoas com os dons diferentes, pontos de vista distintos, como pessoas que contribuirão com que a igreja cumpra o seu papel na obra da redenção? Será que nós temos aprendido a desfrutar dos membros do corpo como eles realmente são, ou nós estamos tentando moldá-los às nossas preferências? Uma das coisas que me incomodaram, que me fez, que contribuiu para que eu saísse da onde eu estava como igreja, era a uniformidade. Todo mundo tinha que ser igual, falar igual, se vestir igual. Eu tinha que ir no terno, eu tinha que ir para o culto, aliás, como pastor, de terno e gravata. Tinha um terno marrom horrível lá. Não me lembro, eu fico até com vergonha. O Douglas, eu creio que sempre fica me zoando com esse terno. Uniformidade. Hoje você vê aqui, né, pregando de tênis, camiseta, calça jeans, nem parece o seu pastor. Mas a ideia é justamente essa. A ideia é ser tão semelhante aos meus irmãos que quando alguém entrar aqui, nem sabe que eu sou pastor. Alguém vai ter que me beijar no rosto para esse aqui é o meu pastor, então eu e você parafraseando, fazendo uma alusão aqui a Jesus. Não que eu seja, né? Misericórdia, pelo nome de Deus. Mas a ideia é: será que nós temos aprendido a apreciar as individualidades e perceber que essas individualidades estão contribuindo para o corpo? Porque se não temos percebido, está faltando em nós humildade, amor e tolerância. O egoísmo, ele nos faz nos afastar uns dos outros. O amor, pelo contrário, a humildade e a tolerância nos aproximam. E o aspecto do Natal, o advento do Natal, esse evento maravilhoso que a gente celebra, é justamente para aproximar, nos chama a servir, nos chama a ter humildade, nos chama para amar além, nos chama para tolerar. O mundo já entendeu isso, e tem muito cristão que ainda não entendeu. Pense na história de Maria e José, por exemplo, que enfrentaram dificuldades com humildade, amor e também paciência, e confiaram no plano de Deus para trazer a salvação ao mundo. Será que nós não deveríamos imitar esses atributos dos pais do nosso Salvador, para confiar também que Deus está cuidando da igreja, de que Ele vai fazer com que nós, como igreja, que cumpramos o nosso papel na sociedade e chegaremos naquele grande dia vitoriosos diante de nosso Senhor, mesmo com todas as diferenças que nós temos, com todas as preferências que nós temos, com todos os pontos de vista divergentes que nós temos? Se tivermos amor, tolerância e paciência, com certeza isso se concretizará e experimentaremos a verdadeira esperança, que é o último aspecto aqui para a gente encerrar. O verso central da nossa mensagem é essa: há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Então, preste atenção no que Paulo está dizendo. Nós fomos chamados para uma só esperança. Não há outra esperança fora de Cristo.
Diante de tudo que a gente expôs aqui nessa manhã, podemos concluir que a verdadeira esperança só pode ocorrer no ambiente da unidade. Quando nós vivemos uma vida solitária, essa verdadeira esperança ela fica comprometida. E aí há flutuações de sentimentos, de emoções. Há flutuações de alegria, há flutuações de esperança, frustração. Mas no ambiente da unidade, essa verdadeira esperança é crida. Um ambiente que está encharcado de pessoas que entenderam o modo digno de se viver, não somente pelo aspecto individual, mas também pelo aspecto coletivo. Um ambiente que está encharcado de pessoas que andam em humildade, que andam em amor, que andam em tolerância. Está encharcado de pessoas que compreenderam o seu papel no corpo de Cristo e passam a viver a partir disso para preservar o vínculo da paz. É claro que, se você está me ouvindo aqui, e a gente está trazendo aspectos da vida da igreja, podemos pensar somente que isso se aplica à igreja, mas essa é uma verdade universal, que é aplicada em qualquer relação. Qualquer casamento, qualquer amizade, qualquer família que está encharcado de pessoas que entenderam o seu papel na vida coletiva daquele ambiente, que andam em amor, tolerância e humildade, e que estão se esforçando pelo vínculo da paz, promovem esperança. Qualquer relação onde existe só uma parte fazendo isso, frustra qualquer esperança de preservação da relação. Por isso que eu estou aqui nessa manhã, falando da mensagem central do Natal, que nada mais é do que uma convergência de relações, onde ambos mutuamente estão andando em humildade, amor e paciência, e estão se esforçando para preservar o vínculo, a fim de que a verdadeira esperança seja nutrida e alimentada. Seja essa relação casamento, amizade, familiar, igreja, qualquer aspecto relacional, você pode pôr nesse pacote aí. Manter a esperança viva de forma solitária, eu diria que é uma caminhada difícil, talvez até impossível. Lembre-se de Elias, 1 Reis capítulo 19. Depois de experimentar o poder de Deus, ele experimenta ali uma manifestação extraordinária. O fogo de Deus desce, consome lá os profetas de Baal. Mover-se, uma manifestação extraordinária. Esse cara entra em depressão, porque uma mulher perseguiu ele. Aí o que Deus faz? Deus fala: Elias, profeta Elias, né? Tem mais 7.000 aí que não se dobraram. Sabe o que Deus faz? Mostra para ele uma comunidade, mostra para ele uma igreja, e a esperança desse cara é renovada. Em outro momento da vida, ele está tão depressivo que aí só a igreja já não trazia esperança para ele, só de saber que existia igreja. Aí o que Deus faz? Coloca um discípulo para caminhar junto. Unge Eliseu, vai te acompanhar na jornada. Comunidade, unidade. A pandemia, ela expôs para nós como que a ausência de comunidade afeta a nossa saúde mental e espiritual. E a esperança em Cristo só pode ser plena quando a gente passa a viver comunhão. Nesse Natal, eu quero te incentivar a se aproximar das pessoas e anunciar essa mensagem, a mensagem da reconciliação. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem se sentido sem esperança, encontre alguém. Encontre alguém para tornar a jornada mais leve. O Natal nada mais é do que um momento de lembrar que Jesus veio para estar conosco. Um dos seus nomes é Emanuel. Se Ele nos chamou para andar nos seus passos, se Ele veio para estar conosco, nós, a
a semelhança dele, vamos andar uns com os outros, sermos parte de uma família, reencontrar uns aos outros, se esforçar para encontrar tempo, inclusive, sair da chibata do faraó, que quer consumir todo o nosso tempo, e aproveitar essa época para convergir na direção de alguém, para perdoar, para apresentar a verdadeira esperança, para inclusive nos curar. O Natal nos lembra de que a nossa esperança ela não está na circunstância, ela está em Cristo. É ela que nos une, é ela que restaura as relações que foram quebradas. Para um mundo que está quebrado pelo individualismo, nós temos a mensagem do Evangelho que nos convida a construir pontes, que nos chama a viver de um modo digno da nossa vocação do qual fomos chamados. E esse modo digno é experiência comunitária. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao 20 nos lembra: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, amor, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus, olha só, que profundo isso, que honroso, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Então, quando nós decidimos andar em unidade, quando nós decidimos ir ao encontro do outro, seja no aspecto de igreja ou qualquer outra relação, Deus está fazendo um apelo para o nosso intermédio, para que as pessoas se reconciliem com Ele. E é assim que Paulo encerra, no verso 20: por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Busque essa reconciliação, convide nessa celebração alguém para a sua mesa, até mesmo aquele que você não gosta. E no que se refere à igreja, lembre-se que a verdadeira esperança é fortalecida quando nós estamos unidos como corpo. Meus irmãos, meu desejo é que esse Natal seja um tempo de renovarmos a nossa esperança em Jesus e de viver de forma plena a nossa unidade que glorifica a Deus. Há um só Deus, um só Pai, o qual está sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Qualquer tentativa de se viver fora da comunhão é negar essa mensagem de que Deus está em todos, é sobre todos e age por meio de todos. Que a esperança viva nasça no nosso coração nessa semana. Amém? Feche seus olhos. Eu ia pedir para o Fernando tocar aqui a música, né?